Shalom, olá, é muito bom estarmos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos e estudarmos a palavra do Senhor. Pela misericórdia do Senhor é que estamos aqui, não é verdade? E eu queria compartilhar um texto com vocês que está em Marcos, no capítulo 10. Já faz algum tempo que essa pergunta tem estado nos meus dias: que queres que eu te faça? Talvez assim como eu, você quer que o Senhor faça algo na sua vida, né? E o Senhor, Ele está te perguntando neste dia: que queres que eu te faça? E eu queria compartilhar com vocês esse texto que está em Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Vamos orar, feche os seus olhos, deixe o Senhor ministrar no seu coração também essa palavra, assim como Ele tem ministrado na minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar cada um que está neste momento assistindo essa palavra, esse vídeo, que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha suprir as suas necessidades. Eu não sei o que Ele quer, mas o Senhor está nos perguntando neste dia: que queres que eu te faça? Que o Senhor fique à vontade na nossa vida para fazer a vontade que está no teu coração. Porque na tua palavra diz que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Alcança esse irmão meu que está assistindo este vídeo, alcança seu coração, tira do coração dele toda dúvida, toda incredulidade, toda tristeza, e que o Senhor derrame sobre ele a tua paz, a tua alegria, em nome de Jesus. Amém. Então aqui fala que Jesus, juntamente com os discípulos, eles foram para Jericó. Jesus não foi para Jericó à toa, tudo tem um propósito. E aqui fala que quando ele saiu de Jericó, ele foi para Jericó e saiu de Jericó, porque fala que quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. A condição de Bartimeu era um homem que era mendigo, ele era cego. Essa era a condição dele. Era um homem que não tinha recurso, que precisava de ajuda. E ele sabia onde estava a ajuda que ele precisava. Muitas das vezes nós estamos procurando ajuda com tantas coisas, com tantas pessoas, mas esquecemos de ir diretamente ao Senhor. Claro que se você precisa de ajuda, a gente tem que pedir, não é verdade? Precisa de ajuda, peça ajuda para alguém para que possa te ajudar, mas nós não podemos esquecer que nós temos um Deus maravilhoso que está sempre disposto em nos ajudar. Ele está somente esperando nós procurarmos, somente a gente falar com Ele o que nós estamos precisando. E aqui fala que a condição de Bartimeu, ele era cego e mendigo. Essa era a condição dele. E fala que ele ouviu que Jesus estava passando. E ouvindo que Jesus estava ali, o Nazareno, ele pôs a clamar. Naquele momento, Bartimeu, ele percebeu que a vida dele podia mudar. Talvez você precisa também de perceber que quando Jesus entrar na sua vida, a sua vida pode mudar. Muitas vezes nós estamos adiando a bênção que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente está tão preocupada achando que é
religião, né? Ah, tá falando de religião, e não é isso que nós estamos aqui fazendo. Nós estamos aqui falando de um Deus maravilhoso que tem o poder de transformar a sua bênção, a sua vida, te abençoar. De um Deus poderoso que morreu na cruz no seu lugar, no meu lugar. Um Deus maravilhoso que tem a paciência com cada um de nós. Quantas vezes nós extrapolamos, quantas vezes fazemos coisas que não era para fazer e o Senhor continua paciente com cada um de nós. E aqui Bartimeu, quando ele ouviu que era Jesus, ele sabia que a situação dele, que era de cego e mendigo, a situação dele ia mudar. E eu quero te dizer que a partir do momento que você deixar o Senhor agir na sua vida, você vai ver que a sua chance chegou. A possibilidade de mudanças, de coisas maravilhosas na sua vida, chegou. Deixe o Senhor, assim como Bartimeu, deixe o Senhor entrar na sua vida, transformar a sua vida. É transformar. O Senhor, ele tem o poder de transformar. Nós vamos ver que o Senhor, ele transformou a vida de Bartimeu. E aqui diz que quando ele ouviu que era Jesus o Nazareno, ele pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Clamar é diferente de chamar. Clamar é quando ele coloca tudo aquilo que ele tem dentro dele na dependência do Senhor. É de berrar, é de clamar com todo o seu coração, porque ele deve ter pensado, provavelmente, eu não vou deixar a minha chance passar. A minha oportunidade de mudança está nele. A minha oportunidade de ter uma vida melhor está no Senhor. E ali fala que Bartimeu, ele começou a clamar. A clamar pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor. E continua dizendo no versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas, muitas vezes pessoas que nós confiamos, pessoas que nós amamos, nos repreendem para que a gente fique quieto. Aqui nesse versículo fala que muitos o repreendiam para que eles se calassem. Provavelmente muitos devem ter falado: para de incomodar o mestre, fica calado, você está gritando. E aqui diz que quando as pessoas o repreendiam, aí que ele começou a clamar mais alto, aí que ele começou a gritar mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não permita que as pessoas te repreendem para que você não conquiste o seu sonho. Quantos sonhos nós temos e muitas vezes a gente enterra um sonho por causa de uma palavra de alguém que falou: não tem jeito. Por que que você ainda insiste nisso? Não tem mais solução para esse caso. Eu quero te dizer que a nossa solução está no Senhor. Eu quero te dizer que o nosso milagre está no Senhor. Quantos milagres nós vemos que o Senhor tem operado? E eu quero te dizer que assim como Ele operou os milagres na vida de tantas pessoas, Ele quer operar esse milagre na sua vida também. Deus é o mesmo ontem e hoje e sempre, Deus não muda. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus de hoje, que opera maravilhas, que faz milagres, que faz o cego enxergar, que faz o coxo andar, que faz a estéril ter filho. Deus, Ele quer transformar a sua situação. Ele quer mudar aquilo que está ruim em coisas boas. Ele quer transformar a maldição em bênção. Deixa o Senhor operar na sua vida. E aqui diz que, então, quando ele começou a gritar mais alto, quando eles mandavam ele repreender, que ele começou a gritar, no versículo 49, diz assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Jesus, ele sabia que naquele lugar, em Jericó, tinha uma pessoa que ia ser transformada. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabia o que aquele homem queria, com toda certeza. Porque na palavra do Senhor diz que Ele nos sonda e nos conhece. E aqui diz que parou Jesus e disse: chamai. Por que Jesus pediu para que o chamasse? Por que Jesus não foi até nele? Por quê? Não é verdade? Se você parar e pensar, por que Jesus não foi até nele? Porque Jesus quer ver você indo até ele.
Ele quer ver a sua posição, ele quer ver você mostrando a sua confiança nele. E aqui diz assim: então chamaram, então o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E é tão lindo que no versículo 50 diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus levantou, o Bartimeu, ele levantou de um salto só, ele lançou aquela capa que estava nele. As pessoas que tinham algum problema, como ele era mendigo, ele tinha um problema de visão, elas usavam uma capa para que as pessoas pudessem ver que ele tinha algum problema, que o identificasse como um cego. E aqui fala que ele lançou de si a capa. Sabe o que significa isso? Que ele mostrou que ele confiava que o Senhor ia mudar a vida dele, que o Senhor ia fazer uma cura maravilhosa na vida dele, que o Senhor ia fazer um milagre. Ele poderia ter lançado a capa depois que Jesus fizesse o milagre, mas ele lançou a capa antes, porque ele mostrou: eu confio que ele vai me curar. E aqui fala que levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele levantou sem pensar em nada. Ele somente tirou aquela capa sabendo que o Senhor ia curá-lo e foi até Jesus. E muitas vezes, queridos, nós confiamos depois que algo acontece. Eu preciso de um milagre. Então o milagre acontece para mim poder confiar. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você confie para que o milagre chegue. E aqui diz assim, no versículo 51, diz assim: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele queria, com toda certeza. Mas Jesus quer ouvir você falar o que você quer, o que você precisa, o que queres que eu te faça? O Senhor está te perguntando neste dia: que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade? O que tem te deixado triste? O que tem te afligido? O que tem feito o seu semblante cair? O Senhor está te perguntando: o que queres que eu te faça? Assim como ele perguntou para Bartimeu, ele pergunta para você neste dia. E aqui diz que o cego respondeu: mestre, que eu torne a ver. O Senhor, ele quer ouvir você falar. Fale, não fique calado. Fale o que você quer, o que você precisa. Jesus está te perguntando. E aí diz no versículo 52, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Quando esse homem foi até Jesus, ele já foi com o coração cheio de fé, porque ele lançou a sua capa antes de ser curado. Ele foi confiando no que o Senhor faria na vida dele. E no versículo 52 diz que imediatamente tornou a ver. Eu quero te dizer que imediatamente, não demorou 3 dias, 1 mês, 4 anos, 10 anos, foi imediatamente. E vários versículos na Bíblia a gente vê o Senhor agindo imediatamente. Nós não sabemos o tempo do Senhor, o tempo dele é diferente do nosso. Mas aqui onde nós estamos vendo, nesse capítulo aqui, que foi imediatamente a cura de Bartimeu. Eu posso te dizer que talvez o que você precisa, se você falar com o Senhor, se você tiver fé, pode acontecer imediatamente. Pode ser que leve algum tempo, pode ser que você ainda não esteja preparado para receber isso que você quer. Porque às vezes nós vamos pela emoção, pelo nosso coração, não é verdade? O nosso coração é enganoso. O Senhor sabe do que precisamos. Na hora que precisamos mesmo, o Senhor sabe de tudo, né? Muitas vezes, queridos, a bênção, ela vira maldição, porque muitos recebem a bênção e dão as costas para o Senhor. Por isso que o Senhor sabe a hora certa que você tem que receber a sua bênção. Mas você não pode se calar. Você tem que ir até Ele, clamar, gritar se for necessário, pedir Ele o que você precisa. Aqui o Senhor queria ouvir Bartimeu falando com a boca dele: Senhor, o que eu quero é que eu torne a ver. O Senhor queria ouvir ele falando com a boca dele. E assim é o Senhor com cada um de nós. Ele quer ouvir você e eu falando o que nós precisamos, o que você precisa, para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer o milagre.
O Senhor, Ele é especialista em operar milagres. E aqui diz, imediatamente ele tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Depois dele receber o milagre dele, ele seguiu Jesus. Né? A gente lembra daquela história dos 10 leprosos. Os 10 foram curados. Apenas quantos voltaram? Um. Só um que voltou para agradecer. Não é verdade? E aqui diz que esse Bartimeu, esse cego, ele seguiu a Jesus. Depois do seu milagre, depois do milagre que ele recebeu, ele decidiu seguir Jesus. Ele decidiu andar com Jesus. Ele decidiu deixar Jesus fazer parte da sua história. Decidiu deixar Jesus estar com ele todos os dias. Amados, nós estamos fazendo a nossa história. Todas as histórias ou tem um momento, o final triste ou feliz. Todas têm um final. Qual será o seu final? Faça Jesus, deixe Jesus fazer parte da sua história. Deixa ele entrar na sua vida. Ele quer entrar na sua vida, ele quer fazer parte da sua vida. Assim como Bartimeu deixou e decidiu seguir Jesus, decida você também a seguir Jesus, a estar com Jesus, a andar com Jesus, a viver na dependência do Senhor Jesus. Queridos, não estamos falando de uma religião, nós estamos falando de Jesus, daquele que tem o poder para nos salvar, aquele que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, mostrando o quanto Ele nos ama, Ele te ama. E Ele quer que você viva na dependência dEle. Dependa do Senhor em tudo na sua vida, nas suas decisões, coloque o Senhor em primeiro lugar e você vai ver o que Ele fará na sua vida. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para nós neste dia. Que você possa continuar meditando, pedindo ao Senhor para continuar colocando essa palavra no seu coração, te mostrando o que Ele tem para você, porque eu falo que Ele tem coisas maravilhosas e aqui Ele mostra que Ele quer transformar a sua vida, te dar aquilo que você precisa, ouvir o teu clamor, clame ao Senhor. Amém? E eu quero orar com vocês. Feche o seu olho, fala com o Senhor, feche os seus olhos e fale com o Senhor. Qual é a sua necessidade? Ele está aí com você. Se você o chamou, Ele está com você. Qual é a sua necessidade? Esse homem tinha uma necessidade e ela foi suprida. O Senhor também quer suprir a sua necessidade. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por essa palavra que veio de encontro ao nosso coração. Que o Senhor visite quem estiver ouvindo essa palavra, quem ouviu, que o Senhor visite o seu coração, tira toda tristeza, toda ansiedade, toda incredulidade e que possa falar com o Senhor o que ele precisa. Como diz, como o Senhor falou com Bartimeu, o que queres que eu te faça? Que cada um que está ouvindo essa mensagem possa dizer para o Senhor também o que quer que o Senhor faça com ele, na vida dele. Em nome de Jesus, que o Senhor dê para ele, para essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, alegria, confiança no Senhor, que essa pessoa possa ser cheio da tua presença, cheio do Senhor. Em nome de Jesus, louvamos e agradecemos o Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado em conhecer o Senhor, em estar com o Senhor e voltar sempre para o Senhor. Em nome de Jesus, a gente vê que Bartimeu, quando ele foi curado, ele decidiu estar com o Senhor. Que nós também possamos decidir estar com o Senhor todos os dias das nossas vidas. Nós agradecemos pela tua misericórdia que tem se renovado a cada manhã nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe, que você tenha uma semana de paz e uma semana de vitória. Fica com Deus.